Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos tomar nossos assentos. Queridos fiéis, mais uma vez nós começamos a nossa caminhada quaresmal em preparação para os mistérios centrais da nossa fé, o momento mais importante do ano para todos nós cristãos, a paixão, a morte e a ressurreição gloriosa de nosso Senhor. Essa paixão ignominiosa que nosso Senhor suportou e sofreu por nós para conquistar para nós a vida eterna, para nos livrar do pecado e nos garantir a salvação. Por isso a Santa Mãe Igreja nos convida nesse tempo de penitência, jejum, esmola, oração, mortificação, para prepararmos-nos bem para a celebração da Páscoa do nosso Senhor. Iniciamos a Quaresma na última quarta-feira de cinzas. Claro que na impossibilidade de assistir à missa de cinzas, eu trouxe hoje as cinzas e no final da Santa Missa irei fazer a imposição das cinzas, E hoje, primeiro domingo da Quaresma. Outrora, no calendário litúrgico, a igreja iniciava a Quaresma com este domingo. Inclusive, é neste domingo que nós temos o evangelho que acabamos de escutar, da tentação de nosso Senhor no deserto. Por que esse evangelho se lê no domingo e não na quarta-feira de cinzas? Porque no passado a Quaresma começava na data de hoje, no primeiro domingo da Quaresma. No entanto, mais tarde observou-se que se a Quaresma começasse no primeiro domingo da Quaresma, e levando-se em consideração que aos domingos, por homenagem à ressurreição de nosso Senhor, não se jejua, não daria 40 dias. Portanto, não faria. Se a palavra Quaresma quer dizer 40 dias, não daria 40 dias. Portanto, a sabedoria do Espírito Santo inspirou a Santa Igreja para acrescentar na Quaresma os outros dias para completar os 40, ou seja, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado, que agora, somando esses 4 dias aos outros 36, completa perfeitamente a nossa Quaresma. Então a Quaresma vai da quarta-feira de cinzas até o sábado, a vigília de Páscoa. Então só terminamos a observância quaresmal com a vigília, com a celebração da vigília da Páscoa, depois da vigília da Páscoa, no sábado santo. Os últimos dias, os 15 últimos dias da Quaresma, no entanto, eles recebem, ainda são Quaresma, mas eles recebem uma nomenclatura especial. Repito, ainda fazem parte do tempo da Quaresma, só que eles recebem um nomezinho especial, que é chamado de Tempo da Paixão. Tempo da Paixão, que começa no domingo da Paixão, que é o domingo anterior ao domingo de Ramos, e logo em seguida o domingo de Ramos, que é o início da Semana Santa. Então esse tempo é chamado de Tempo da Paixão, mas ele está incluso ainda dentro do tempo da Quaresma. Esse tempo, por ser um tempo de penitência, então nós temos sinais, a liturgia mostra para nós sinais visíveis que nos introduzem na penitência quaresmal. A cor roxa, que é uma cor própria de convite à reflexão, à interiorização, à penitência, ao arrependimento. A ausência de flores no altar. O órgão não pode ser tocado nesse período, somente as vozes, mas sem a presença do órgão. Os 2 hinos, que são sinais de alegria na liturgia, que é o Glória e também o Aleluia, não são proferidos durante todo esse período, à exceção de 2 festas importantes que acontecem bem no meio da Quaresma, então, que é na próxima semana, São José,
patrono da Igreja Universal, patrono das famílias cristãs. Então, no dia de São José, podemos entoar o Glória. E também no dia 25 de março, a festa da Anunciação do Arcanjo São Gabriel, a Nossa Senhora, que ela será a mãe do Salvador. Então, eu digo que Nosso Senhor só abre 2 exceções na Quaresma. Um para o pai e outro para a mãe dele. Só um para São José e outro para... Fora isso, são as 2 exceções que Nosso Senhor abre no meio da Quaresma. Mas enfim, fora isso, todo esse tempo ele é revestido do caráter penitencial. Não só a liturgia, mas a nossa vida espiritual também é convidada a passar por um caráter especial de penitência. Vejam que a Santa Mãe Igreja, em todos os tempos, não só na Quaresma, é importante frisar isso. Padre, então só a Quaresma é tempo de conversão? Toda a nossa vida é tempo de conversão. Do momento em que nós viemos a esse mundo, damos o nosso primeiro respiro, até o nosso último expirar, todo esse período é o nosso período de conversão. É um período que nós somos chamados a sempre refletir nos nossos pecados, a arrependermos dos nossos pecados e com bons propósitos buscar a graça de Deus, nosso Senhor. Contudo, tendo em vista a celebração da Páscoa que se aproxima, que para nós é de grande importância, a Igreja nos convida então a uma reflexão ainda maior. Por isso esse tempo é chamado um tempo de penitência. Então, pela prática do jejum, pela prática da abstinência, pela prática da oração, pela prática da esmola, nós somos convidados a controlar os nossos impulsos, a conter as nossas inclinações, para que a graça de Deus, de maneira mais plena, habite em nós. A mortificação do corpo, portanto, nesse período, ela é de fundamental importância, porque é justamente controlando os apetites da carne. E quando digo apetites da carne, não me refiro apenas, porque infelizmente hoje em dia, pela mentalidade que ficou em voga na sociedade, e principalmente depois da crise da igreja, eu observo com muita preocupação como padre, que muitas pessoas parece que pensam que, quando se fala em pecado, por exemplo, pensa imediatamente no 6º mandamento, como se todos os outros pecados não fossem pecados. E quando a gente fala de fraquezas da carne, aí especificamente a gente pensa ou no 6º ou no 9º mandamento, mas não apenas. Todas as maus pensamentos, más inclinações, paixões desordenadas, julgamentos, gula, tudo isso pode ser classificado como fraquezas da carne. Portanto, o convite da Quaresma para nós é para fazer crescer a graça de Deus em nosso espírito, em nossas almas, mortificar assim as paixões da carne, domar os impulsos da carne. Esse é o propósito do jejum e da abstinência que nos é proposto no tempo da Quaresma, que aliás, estão obrigados ao jejum aqueles de 21 anos até os 59 anos. Então, dos 21 até os 59 anos. Padre, e os que não estão dentro dessa idade? Significa que, pela lei da igreja, não estão formalmente obrigados. Então, as pessoas abaixo de 21 ou acima dos 60 para cima, formalmente não estão obrigados. Agora, é claro, vamos usar o bom senso e reconhecer que, apesar de aqueles que fora dessa faixa etária que eu mencionei, ou seja, dos 21 aos 59, não estejam formalmente obrigados, lembrai-vos, queridos, que vós sois católicos e deveis viver o espírito de penitência. Então, mesmo que não estejam obrigados formalmente ao jejum, não vos esqueçais de ofertar a Deus nosso Senhor alguma penitência, alguma mortificação nesse período. Outra coisa, dizer que não estão, esses que não estão obrigados, não significa dizer que estão proibidos, tá certo?
Ah, padre, então a pessoa que tem há mais de 60 anos, formalmente não está obrigada ao jejum. Mas se eu quero fazer, posso fazer? Claro que pode fazer. Claro que pode fazer, né? Também as pessoas enfermas e as gestantes também têm esta dispensa, tá certo? Então os doentes e as gestantes também possuem essa dispensa do jejum. Mas repito, lembrem que é quaresma e que eu preciso ofertar algum tipo de mortificação, né? Mesmo que eu não faça ali o jejum propriamente dito. Outra questão importante sobre as mortificações, sobre jejuns e outros tipos de penitência. O jejum prescrito pela Santa Mãe Igreja é um outro mito que as pessoas têm na cabeça, né? Infelizmente, não sei de onde que veio isso, de que jejum é ficar sem comer nada até desmaiar e morrer. Isso nunca foi o preceito da nossa Mãe Igreja, nunca foi, tá? Nunca foi. O jejum prescrito pela Igreja trata-se de uma redução alimentar como uma maneira, como acabei de falar, de domar os impulsos do corpo. Então, o que a Igreja propõe é uma refeição maior e duas outras menores, né? Então não é ficar absolutamente sem nada até desmaiar e cair por aí, não é bem assim. Então o jejum que a Igreja prescreve é uma refeição maior e outras duas refeições menores, né? Agora é claro, não é para comer absurdamente, não, né? É um tempo de penitência, então eu vou reduzir as minhas quantidades, mas também não é para sair desmaiando por aí. Padre, e se eu quiser fazer uma penitência um pouco mais rigorosa? Se eu quiser fazer, posso fazer? A resposta é: cuidado. Nenhum fiel está autorizado a fazer penitências rigorosas sem a orientação de um sacerdote, de um diretor espiritual. Caso a pessoa queira fazer por sua própria conta em risco, pode estar achando que está ofertando a Deus um ato de sacrifício heróico e na verdade está sendo soberbo, porque está deixando se guiar por si mesmo. Então cuidado com isso, que o demônio também pode lançar para nós esta armadilha, né? Cheio de boas intenções, querendo fazer grandes coisas, estou pecando por soberba. Então qual é a melhor forma de fazer isso? Consulta sempre. Se eu quero fazer qualquer coisa que esteja fora da linha, digamos assim, né? Fora daquilo que a Igreja prescreveu, eu quero fazer a mais, ótimo, muito boa a inspiração, mas consulta sempre o diretor espiritual. Por quê? Porque com a ajuda do diretor espiritual a gente vai definir o que cada um é capaz, até porque a penitência ela não pode exceder as nossas forças, não pode estar acima das nossas forças, né? Senão eu penso estar fazendo um bem e não estou fazendo um bem. São Vicente de Paulo diz uma frase muito interessante e é até muito impactante. São Vicente de Paulo diz que se eu quero ofertar a Deus o fruto de uma penitência radical, mas essa penitência radical me atrapalha no exercício dos meus deveres de Estado, então eu penso estar ofertando a Deus o fruto de uma penitência, mas na verdade estou ofertando a Deus o fruto de um furto, o fruto de um roubo. É forte demais isso. Para entender o contexto, eu vou dar um exemplo, e eu acho que todos vão compreender. Digamos que eu diga assim: eu quero ofertar a Deus uma penitência mais radical. Então, eu vou me privar do sono. Esta noite eu não dormirei. Passarei a noite inteira em vigília de oração. Vou rezar ladainhas, terços, etc. Rosário inteiro, 2 rosários, 3 rosários, 10 rosários, 1000 Ave Marias, etc. E vou ofertar a noite inteira de oração. E aí digamos que eu fiz isso. Não dormi a noite inteira. Fui fiel ao meu propósito e rezei a noite inteira e não dormi. Consequência, 2 pontos. No dia seguinte eu estou arrebentado, arrasado. Eu vou para o meu trabalho, eu durmo no trabalho, no escritório,
não fiz o que eu tinha que fazer, o almoço não ficou pronto na hora certa, ou então queimei o almoço, a casa não ficou arrumada, a roupa não foi lavada, as crianças não foram tratadas, eu negligenciei aquele contrato que eu deveria ter entregado e eu não entreguei. Resumo da ópera: achei que eu estava fazendo um grande bem, ofertando a Deus uma noite de vigília, mas o fruto daquela minha noite de vigília foi negligenciar os meus deveres de Estado. Então, se eu fiz isso, achei que estava ofertando a Deus o fruto de uma penitência, mas na verdade não adiantou de nada. Eu roubei de um lado para colocar do outro. Então, o que eu oferto a Deus é o fruto de um roubo. É o fruto de um roubo. Por essa razão, e se eu quero fazer uma penitência mais pesada, digamos assim, consulte o diretor espiritual. Porque aí o diretor espiritual vai conversando com o fiel e vai ajustando ali o que cabe para você ofertar uma penitência mais rígida, do jeito que você quer, mas sem fazer com que você negligencie os seus deveres de Estado. Então isso é muito importante, né? Muito importante, né? Como Satanás ele nos amarra laços para tentar afastar o tempo inteiro a gente da graça de Deus, e a gente bobo, achando que está fazendo um bem, não está, né? O inimigo ele pode se usar, meus filhos queridos, até mesmo das coisas santas e piedosas, e jogá-las contra nós. O inimigo pode se usar de coisas santas e piedosas para jogá-las contra nós. E quem fala isso não sou eu, pobre padre, não. O apóstolo São Paulo diz: Satanás pode se transfigurar mesmo num anjo de luz. Pode parecer para um bonzinho e tal, só para nos enganar. Não nos esqueçamos que ele é o pai da mentira. Hoje nós escutamos esse texto magnífico da tentação de nosso Senhor no deserto, que eu vou passar a comentar a partir de agora. E nós vemos aqui diversos detalhes que eu gostaria de chamar a atenção e refletir junto com vocês. Em primeiro lugar, conduzido pelo Espírito Santo, diz o santo evangelista, que nosso Senhor então é conduzido até o deserto, onde jejuou por 40 dias e 40 noites. Depois de 40 dias e 40 noites, somente depois de 40 dias e 40 noites, diz aqui, deixa eu pegar o texto com exatidão. São Mateus diz com toda clareza: jejuou 40 dias e 40 noites, depois disso teve fome. Aí então Satanás se aproximou dele para o tentar. Percebem que Satanás se aproveitou de um momento, se é que eu posso dizer isso, mas de debilidade, fraqueza. O diabo é covarde. O diabo é covarde. Ele não se aproxima da gente quando eu estou firme na minha fé, quando eu tenho convicções. Ele não se aproxima, porque ele sabe que se aproximar vai perder. Mas o bicho espera. Ele sabe esperar. Ele espera uma oportunidade. É naquele momento que eu demonstro cansaço. É naquele momento que eu estou mais deprimido. É naquele momento de maior fraqueza. É num momento de dúvida, num momento de insegurança, de incerteza, de enfermidade, onde eu estou mais debilitado. Ali, no momento de nossas fraquezas, é que ele se aproveita da nossa fraqueza. Não é à toa que o apóstolo São Pedro diz para nós: sede sóbrios e vigilantes, porque vosso adversário, o diabo, ele vos rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Ele rodeia procurando uma brecha. Ele rodeia procurando um espaço por onde entrar. Se a gente está meio blindado, ele não encontra por onde. Então ele fica girando até encontrar uma fenda.
É no momento em que nós apresentamos alguma fraqueza, então eu deixo a vida de oração, negligencio o jejum, deixo de lado a mortificação, vem um mau pensamento, eu não corto ele pela raiz, alimento o mau pensamento, vem um mau julgamento, vem a murmuração, vem a blasfêmia, aí vem uma piadinha lá não sei das quantas, para não ficar mal com os outros, eu vou e rio também, entro na onda, só para parecer legal, para me enturmar. Eu não estou nem percebendo o que eu estou fazendo, mas sou eu que estou abrindo uma porção de brechinhas e vai ser por ali que ele vai entrar. E aí dali para frente é só ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Porque nós somos tentados, queridos, em todo o tempo. Mas eu vos digo sem medo de errar. O tempo da quaresma as tentações triplicam, tá? Estejam preparados para os combates. Será um combate violento. Começou a quaresma, pode ter certeza. Começou a quaresma, vão começar as perturbações. Vai ter uma hora que você vai olhar para todos os lados, vai parecer que não tem saída. Tudo começa a desmoronar. Na família, no trabalho, no amor, no não sei o que, ela começa a desmoronar tudo. Mas isso é só para poder assustar a gente, porque na hora que começa a quaresma, as tentações vêm com força total. Mas o inferno não mede esforços para poder tentar derrubar a gente. Então, fiquem sóbrios e fiquem atentos, especialmente, em todo tempo, mas especialmente nesse tempo da quaresma. Porque o inimigo tenta entrar nos nossos momentos de limitação e de fraqueza. E aqui começa Satanás a tentar o nosso Senhor. 3 são as grandes tentações que são apresentadas a nosso Senhor no deserto, que na realidade são, até hoje, as 3 grandes tentações da humanidade, se a gente parar para pensar. As 3 grandes tentações da humanidade, todos nós sofremos essas mesmas tentações, uma ou outra nuance de diferença, mas as mesmas tentações que a humanidade sofre até hoje. Em primeiro lugar, no momento de fome, o diabo sugere a Nosso Senhor que use de seu poder transformar as pedras em pães. É fácil, transforma a pedra em pão, come o pão e mata a sua fome. Simples assim. Na segunda tentação, leva Jesus até o pináculo, a parte mais alta do templo de Jerusalém. Inclusive, isso é de uma sutileza, de um deboche terrível. É de um deboche terrível, já que o templo de Jerusalém era considerado como um local santo. Você veja que ele não leva em qualquer lugar, leva no topo do lugar que era considerado como um símbolo sagrado e propõe a Nosso Senhor um grande espetáculo. Te joga daqui abaixo, você sendo filho de Deus, os anjos não vão deixar acontecer nada, você não vai se esborrachar lá, os anjos vão te fazer um pouso suave. Imagina que espetáculo, hein? Imagina que espetáculo. O templo de Jerusalém, ele era um local de peregrinação, vinha gente de tudo que é canto. Era um lugar que estava sempre, imagine a Aparecida do Norte, no dia 12 de outubro. É isso aí, é o templo de Jerusalém. Cheio de gente. Agora imagina, num lugar cheio de gente, o sujeito sobe na parte mais alta do templo, se joga e desce suavemente. Olha, se tivessem celulares naquela época, normalmente esse vídeo estaria bombando no TikTok em pouco tempo. Terceira tentação, eu estou comentando por alto, depois vou voltar em cada uma delas, tá? Terceira tentação, leva Nosso Senhor a um alto monte, mostra todos os reinos da terra e diz: eu te darei tudo isso se te prostrares diante de mim e me adorares. Então vamos lá, comentando as 3 tentações. A primeira tentação é a tentação da busca do prazer ou satisfação. Sentir fome, mata a fome. Sentir sede, tem que matar a sede. Porque o mundo moderno exige da gente
eu tenho que me sentir bem. O sacrifício já não importa, sacrifício não. Aliás, esse é um dos grandes, é uma das grandes motivações da nova missa, né? Essa é uma das grandes motivações da nova missa. Porque um calor do inferno, um monte de paramento quente, né? Não, véu na cabeça, terno e gravata, não, latim, ajoelhado do início ao fim, ajoelha, levanta, não, é muito mais fácil, bate uma palminha, canta Chama Maria lá, levanta a mão para o lado, os animaizinhos que pulam de 2 em 2 e sobe na arcazinha, ou então o forró lá do Alessandro, por quê? Porque eu preciso me sentir bem. Aí eu vou aqui nessa missa porque eu me sinto bem. Percebem? O sacrifício do nosso Senhor, não, isso não importa. O que importa, eu tenho que me sentir bem. É uma corrente chamada hedonismo. Hedonismo significa a busca da satisfação pessoal e do prazer a qualquer custo. É o slogan claríssimo de uma por aí que se diz igreja, tá? Cujo lema dela é: pare de sofrer. Pare de sofrer. Um coraçãozinho e uma pombinha. Pare de sofrer. Sofrimento não. Tem que ter o bem-estar aqui e agora. É o bem-estar aqui e agora. Como se o céu já fosse aqui, né? Mas se o bem-estar já fosse aqui e agora, para que céu então? Qualquer tipo de contrariedade não suporto. Não posso suportar uma dorzinha, uma contrariedade, não. Hoje, por qualquer motivo, não, eu vou reclamar. Por qualquer motivo, vou fazer vídeo, vou gravar, não. É assim que está. Olha, a grande tentação que a humanidade sofre até hoje. Então vejam, a primeira tentação do nosso Senhor é ainda hoje uma das grandes tentações da humanidade. Ou seja, procura resolver imediatamente tudo aquilo que te contraria, para que você viva sempre numa perfeita harmonia. Não posso suportar qualquer tipo de contrariedade. Então, primeira tentação do nosso Senhor, busca do prazer ou busca da facilidade. Obviamente, nosso Senhor rejeitou de maneira brilhante com a própria palavra de Deus, dizendo: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Vencida a primeira tentação, o diabo então parte para a segunda. A segunda tentação é a tentação da ribalta, da fama, dos holofotes, é a tentação dos likes, é a tentação de estar na evidência. Todo mundo quer seus 15 minutinhos de fama. São as redes sociais. Já viu alguém triste, desgraçado e miserável na rede social? Tudo é perfeito. Só tem gente sorrindo, bem arrumada, ninguém posta lá, eu estou miserável, eu estou endividado, não. As melhores fotos, os melhores ângulos, e quando não consegue a melhor foto do melhor ângulo, passa no Photoshop. Passa no Photoshop, que aí remove as rugas, os papos de galinha da cara, do pescoço, remove tudo, que eu tenho que mostrar algo perfeito para poder ganhar muitos likes e comentários. E a pessoa fica escrava daquilo ali.
olha várias vezes por dia, deixa eu ver se alguém comentou. Chega uma notificação, comentaram na minha foto, comentaram no meu perfil, gostaram não sei o que lá. É o gosto da exposição. Uns mais, outros menos, mas na verdade todos acabam de uma forma ou de outra caindo nesta tentação. O gosto de estar na evidência. Quando na verdade nos diz Tomás de Kempis, na imitação de Cristo, que a melhor coisa a fazer é esconder-se do mundo para ser visto apenas por Deus. Como fez Nossa Senhora, né? Buscar apenas a intimidade com Deus. Não quero que me vejam, não quero que me elogiem, não me interessa isso. Que eu me esconda do mundo, que o mundo não saiba nem quem eu sou e que eu seja visto apenas por Deus. Mas no mundo de hoje não. É um mundo que tem que ter visibilidade. Imagina, o mundo do espetáculo. Joga-te daqui do alto até lá embaixo e os anjos virão. Espetáculo seria um grande espetáculo, chamaria a atenção. Não tentarás o Senhor teu Deus, responde o nosso Senhor. Terceira tentação, o poder. O poder. Te darei tudo isso se tem um porém, tem um preço. Se te ajoelhares agora aqui, se te prostrares em adoração a mim, eu te darei tudo. O diabo dá tudo. Dá tudo. Só que ele cobra com juros depois. E os juros bem altos. E quem se prostrar diante dele pode até ganhar. Mas depois o preço a pagar é muito alto. É a tentação do poder. É o mundo que a gente vê hoje. O mundo inescrupuloso que a gente vê hoje. Onde pessoas passam por cima de tudo, né? De ideias, de convicções, tudo para conseguir chegar aonde querem chegar. Aonde querem chegar. Capazes de trair até mesmo sua fé. Até mesmo sua fé. Para poder alcançar algum tipo de objetivo. Vale a pena perder tudo por amor de Cristo nosso Senhor. Como disse o grande apóstolo São Paulo, por causa dele eu perdi tudo. Perdoe-me se falo agora um pouquinho de mim, mas eu posso dar esse testemunho, pessoal, sem medo. Não precisava estar numa garagem de uma casa agora rezando missa. Eu era pároco. Tinha uma paróquia linda, centenária, com belíssimos vitrais. Um altar de mármore Carrara. Uma casa paroquial gigantesca. Carro na garagem. Plano de saúde. Com direito à remoção por helicóptero. E além de ser sustentado pela paróquia, ainda tinha um salário livre, independente da paróquia, religiosamente depositado na minha conta todo mês. Mas de que adianta ganhar isso tudo e trair a verdade do Evangelho? De que adianta ter isso tudo e ter que ser submetido a Laudato Si, ao louvor das plantinhas e ou agora da bênção dos pares homoafetivos ou qualquer outra coisa, ou quem sabe ter que abaixar a cabeça e receber a bênção de uma bispa anglicana,
Aí eu me pergunto, será que outros padres também não viram isso? Ou será que não tem coragem de largar o conforto deles? É a tentação do poder. Isso aqui é só um exemplo, tá? Mas a gente poderia aplicar isso a tantos outros exemplos. Para não perder o meu status, para não perder aquele cliente, para não perder aquele contrato, para não perder, eu vou me omitindo aqui, vou me omitindo, tudo para poder ir galgando e chegar a algum lugar, mas a que preço? Mas a que preço? Vejam o rei Herodes. Vejam o rei Herodes até onde chegou. Com medo de perder o seu posto, mandou assassinar inocentes. Ouviu dizer que nasceu um menino que seria o rei de Israel. Mas peraí, como assim? O rei de Israel sou eu? Se nascer um outro rei, significa que eu vou perder o meu trono. Mas meu trono eu não vou perder. Meu trono eu não vou perder. Eu passo o rolo compressor em cima, passo a espada em tudo e em todos, mas o meu poder eu não vou perder. A que ponto ele chegou? Trucidar os pobres inocentes para poder se manter no poder. E tantos outros assim, né? Hoje em dia. Agora há pouco tempo aí, povo acampando em frente a quartel, você vai falar, cuidado, fica em frente do quartel, maldito homem que confia no homem, não fica confiando em homem, amanhã ele vira as costas, decepciona todo mundo, não deu outra, está aí, ó. Os pobres coitados que estavam lá, foram presos, alguns morreram, e essa turma está toda aí. A tentação do poder é terrível, porque degrada o homem. Quantas coisas, meus queridos filhos, nós temos que trabalhar então e lutar em nós. Mas quando falo isso, vejam, todas essas inclinações, essa concupiscência, ela existe dentro de nós. É por isso que precisamos utilizar do jejum, da esmola, da oração, das mortificações, para nos ajudarem a combater esses impulsos que vêm para tentar dominar sobre nós. Principalmente aqui, falando do jejum e da abstinência, que são mortificações corporais, elas são muito úteis para domar os nossos impulsos. Eu costumo dizer, e aqui eu termino a nossa reflexão, que o nosso corpo, aliás, São Francisco de Sales fala isto, nosso corpo, não com essas palavras, obviamente, eu estou falando com as minhas palavras, mas a ideia é esta. O nosso corpo é como uma criança mimada. Então a criança mimada choraminga, bate o pé, esperneia, faz pirraça com os pais, eu quero isso, eu quero aquilo outro e tal. O papai e a mamãe que sempre ceder a esses caprichos, achando que está fazendo bem para essa criança, na realidade está fazendo um mal terrível. Porque essa criança, se ela toda hora que ela bater o pé, choramingar, gritar, ela obtiver o que quiser, ela vai crescer achando que o mundo é dela, ela não tem limites. Amanhã ou depois está dando na cara dos pais, amanhã ou depois está tacando apagador na cara do professor na sala de aula. É o que a gente vê hoje em dia aí, é o que a gente vê hoje em dia. Não, o estatuto da criança, do adolescente, não pode corrigir a criança, não, vai traumatizar, não pode repreender a criança. Olha, se eu fosse estar traumatizado por causa de bullying na escola, eu ia estar internado na clínica psiquiátrica fazendo lobotomia até hoje, porque eu era criança que mais sofria bullying na escola, mas não morri não, graças a Deus, estou aqui. Mas enfim, não pode repreender, não pode fazer não sei o que lá, não sei, Quando eu tinha 4 anos de idade, agitado como qualquer criança, a gente nem sabia de diagnóstico de TDAH, naquela época a gente não sabia disso. Minha mãe só sabia que tinha um menino encapirotado dentro de casa, que pulava de um lado para o outro, e enfim.
Aí aconselharam minha mãe, leva no psicólogo. Minha mãe levou na psicóloga. Aí chego no psicólogo, em 5 minutos botei o consultório de cabeça para baixo. E a minha mãe dizendo, não faça isso. Não faça isso, respeite as coisas da tia, não mexa, senta ali. Quando minha mãe fez isso, a psicóloga diz, não repreenda ele, deixe ele se expressar. Minha mãe olhou para a psicóloga e falou, querida, você tem filhos? Ela falou, não, então tenha-os e eduque-os como você quiser, mas o meu filho não me ensine a educar, vamos embora. Não preciso de psicóloga. Acabou a consulta ali. A consulta acabou naquele segundo. Quando você tiver filho, você faz o que você quiser com os seus, mas não venha me dizer como eu educo os meus, não. E acabou a consulta. Mas hoje em dia tem uma frescurite aí na sociedade, que é tudo assim, não pode, não sei o que lá, e aí vão crescendo sem limites. Mas essa analogia que eu estava fazendo é para referir-se ao nosso próprio corpo. Se a gente não domar os nossos impulsos, a gente vai ficando pusilânime. Já ouviram falar dessa palavra? Pusilanimidade? Pusilanimidade significa, a grosso modo, numa tradução bem livre, bem pobre, seria alma pequena, mas não pequena. Em latim a gente tem uma palavra para pequeno, que é parvus. Mas pusilus é menor do que parvo. Se parvo é pequeno, pusilo é menor do que parvo. E animus, anima, é alma. Então pusilanimidade significa uma fraqueza de alma. É aquela pessoa que não tem resistência. Quando vem a tentação, cede, porque não tem resistência, é pusilânime. Mas por quê? Porque não aprendeu a domar os seus impulsos. E aí, diz São Francisco de Sales, a gente tem que começar, pode começar nas pequenas coisas, e aproveita a quaresma para fazer esses exercícios. Nas pequenas coisas, domar os meus impulsos, não ceder aos caprichos do meu corpo. O corpo faz apelos. O tempo inteiro o meu corpo faz apelos. E se eu ceder a todos os apelos do meu corpo, eu estou me tornando pusilânime. Então, quer ver um exemplo? Tocou o despertador. Mais 5 minutos meu corpo está pedindo. E eu vou dizer, não. Não. Essa louça eu posso lavar amanhã de manhã? Não, amanhã de manhã não. Agora. A gente vai começando a domar as nossas inclinações. E isso começa para as outras coisas também. Meu olhar quer olhar para lá, para onde não deve. Vou desviar. Vou baixar o olhar. Não vou permitir. Domar os impulsos. Não sei se vocês já viram a imagem de São Expedito. Na imagem de Santo Expedito, ele levanta uma cruz, escrito Odie. Embaixo dos pés ele tem um corvo, que é a personificação do demônio, e o corvo traz um papelzinho no bico, escrito Cras. Cras em latim quer dizer amanhã. Odie quer dizer hoje. Aquela imagem é bem emblemática, bem significativa. Quer dizer, Satanás está me sugerindo, deixa a tua conversão para depois, tem tempo, aproveita a vida agora, faz depois, cede aos caprichos agora, mas o cristão não, ele não pode ser assim. Pisa o corvo, ergue a cruz do Senhor e diz, amanhã não, hoje, nada de amanhã, hoje, que a minha conversão comece hoje, que o meu céu comece agora, não posso deixar para amanhã. Amanhã pode nem existir. E se o nosso Senhor nos chamar hoje? Que a gente não receba em vão. Termino aqui com essa frase que o apóstolo São Paulo começou a epístola de hoje. Vou terminar com a frase que o apóstolo São Paulo iniciou a epístola de hoje. Eu vos exorto, irmãos, a não receberdes em vão a graça de Deus. Amém.